dia, turma! Salve! Começando mais um programa Fui pelo canal 520 da NET, a nossa Multi TV Cidades. Fique conosco até o final. Voltamos, né? Voltamos porque semana retrasada estivemos aqui na PUC conversando com a coordenadora do curso de Direito, falando sobre invasão de privacidade, crimes digitais, etc. Como fomos muito bem atendidos, voltamos à PUC para falar agora com o professor Celso, professor de Psicologia, que vai falar um pouquinho sobre evolução dos relacionamentos, o esvaziamento dos relacionamentos, questão de certo, errado, se é bom ou se é ruim, se antigamente era melhor. Nós vamos falar um pouco sobre relacionamentos. Roda o clipe. Não! É mentira! Obrigado por me receber. Seus alunos vão ter que aguardar porque o papo vai ser bom. Obrigado. Você é psicólogo e professor. Eu sou psicólogo clínico e atuo como professor aqui na PUC, né? E faço orientação, supervisão clínica no núcleo de práticas psicológicas. Então os alunos atendem a demanda e ainda assim faço supervisão. E uma demanda que cada vez mais aparece muito dentro do tema que a gente vai tratar hoje. Que é o relacionamento, né? Hoje as pessoas falam muito sobre isso, essa questão de relacionamento se tornou um grande assunto nas mídias, nas salas de aula, no âmbito familiar. E você como psicólogo, você que orienta, você que ensina, você que atende, ficou chato? Isso evoluiu de uma maneira gostosa ou evoluiu de uma maneira patológica, sei lá, doentia, se a gente pode falar assim? No fundo a evolução ela é inevitável, né? Quer dizer, as práticas culturais vão acontecendo, vão se modificando, o ensino dessas práticas vai cada vez mais fazendo com que a prática se modifique. E a forma com que as pessoas se relacionam, ela não é natural, né? Não é naturalizado, ou melhor, não é natural que o ser humano se relacione dessa forma. Isso é ensinado de pai para filho, ou seja, o pai ensina o filho sobre como ele tem que se relacionar e esse filho ensina o filho dele. Acontece que nesse ensino, a prática cultural, há uma evolução na forma de relacionamento. Agora, o que tem acontecido muito frequentemente é uma discussão se essa nova forma é boa ou ruim. E é uma discussão que, no fundo, a gente vai saber se essa prática é boa ou ruim só no futuro, porque práticas boas tendem a se perpetuar e práticas ruins tendem a se extinguir, né? Então, a evolução acaba ajudando essa parte psicologicamente falando, né? Porque a evolução você consegue corrigir algumas coisas que antigamente os tabus, a tradicionalidade das famílias, às vezes proibiam essas correções, né? Era um comportamento inadequado, mas se mantinha naquele relacionamento completamente inadequado por questão de família e... Exatamente, porque no fundo as pessoas têm uma tendência, quando se discute isso, de dizer: olha, as relações hoje estão muito fluidas, pouco sólidas, e antigamente que era bom. Poxa, não necessariamente. Antigamente você poderia ter relacionamentos que aparentemente se mantinham durante muito tempo, mas eram relacionamentos altamente problemáticos, difíceis. Muitos casos. Então, o que nós temos, certamente, é que você tinha casais com filhos que mantinham um casamento em função da manutenção da estrutura familiar, mas era altamente tóxico para os filhos, né? Então, hoje em dia, se eu estou num relacionamento que me agride, que me maltrata, que não é saudável para mim, eu posso me sentir muito mais livre em terminar esse relacionamento do que era quando as nossas avós estavam, nossos avós estavam nesse relacionamento. Então essa evolução, essa mudança dessa prática cultural não necessariamente é boa ou é ruim. Tem pontos positivos, pontos negativos, e a gente entende que vai se permanecer a prática que mais se adaptar com as características atuais. Com certeza. Antigamente nós entramos numa discussão, é sempre bom entrar numa discussão na mesa de um bar, porque daí tem cerveja, as pessoas ficam flui, fica praticamente uma mesa de filosofia, né? E as pessoas falaram que antigamente existia muito menos violência doméstica do que hoje. Não sei te falar se não, viu? Acho que hoje as pessoas denunciam mais, a lei protege mais, as mulheres estão mais encorajadas a denunciar a violência doméstica, porque antes vivia assim, num regime fechado praticamente, semiaberto, saía para ir no mercado, voltava para casa, muitas vezes apanhava, eram usadas sim. E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. E realmente eram relacionamentos
abusivos, né? Exatamente. Eram relacionamentos abusivos. Você tinha que se manter porque foi te ensinado que é assim mesmo, não se discutia. E eu acho que a discussão ela é bastante importante, e principalmente pelo seguinte fato, Paulo, porque a discussão traz uma honestidade nas relações. Que é aí que está o problema. No fundo, se entende que a dificuldade não está no fato das relações serem mais sólidas ou mais voláteis. A discussão está na honestidade dessa relação. Eu não posso, por exemplo, entrar num relacionamento sem que eu seja honesto para dizer, por exemplo, para outra pessoa que eu quero um relacionamento duradouro e conversar sobre se ela está disposta a isso ou não. Que é o que acontece na maioria dos casos. Nós recebemos aqui no NPP, na clínica, escola, seja no consultório particular, muitos homens e mulheres com relacionamentos ou com problemas de relacionamentos que, no fundo, são causados por esse descompasso. Né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, mas isso nunca foi muito esclarecido, né? Para eu conquistar a relação contigo, eu não posso revelar o meu interesse. Por exemplo, uma coisa muito comum entre homens e mulheres é: não, eu não posso dizer que eu... Exatamente, se eu transparecer que eu quero casamento, essa pessoa não vai mais ficar comigo. Ou o contrário, eu não quero nada, mas se eu falar que eu não quero nada, a gente para de ficar junto, né? Então, quer dizer, o problema, a doença psicológica, a patologia, ela nasce dessa falta de honestidade. Não necessariamente da liquidez dos relacionamentos, dessa falta de solidez, de durabilidade. Né? Eu acho que é aí que está um ponto importante, essa discussão. Você tem acompanhado, tanto clinicamente quanto academicamente falando, a questão patológica disso tudo. E patológica é muito pesado, né? Negócio de doença. Você tem acompanhado esses comportamentos, né? As pessoas se comportam de maneiras vazias, de maneiras rasas, e isso torna um relacionamento mais vazio ou dissolvido ou morno. Nem chá gelado, nem chá quente. Sei. Cara, eu acredito que sim. A resposta é sim. E, claro, de novo, aquele lance de julgamento de valor, né? Não sei se isso é bom ou ruim, isso é uma discussão à parte, mas fato é que sim. E eu vou até te dizer uma coisa, isso não é uma exclusividade dos relacionamentos. Se você for parar para pensar, o quanto nós hoje em dia lidamos com o mundo de forma descartável. Então, até um tempo atrás, a gente tinha um equipamento que quebrava, a gente levava para o conserto, a gente investia uma grana naquele conserto, a gente queria ficar mais com aquele equipamento, a gente tinha um valor naquilo. Hoje em dia, se o seu equipamento quebrar, se o seu telefone quebrar, o que você faz é, cara, eu vou trocar o meu telefone. Então, hoje em dia, como a gente lida com coisas descartáveis, a gente aprende que se não te serve, não tá estragado, tá ruim, você muda, você troca. E isso é estendido muitas vezes para os relacionamentos das pessoas, né? Se eu tô num relacionamento ruim, eu tenho muito menos, talvez, inclinação em me engajar no conserto ou no ajuste do que necessariamente da troca. Então eu troco, eu vejo, eu saio. Então isso torna, assim, os relacionamentos mais rasos, né? Eu me relaciono com a pessoa de forma rasa como eu me relacionaria com um equipamento. Eu sempre brinco. Esse nosso comportamento, de uma forma geral, ele vem de uma cultura, ou seja, fomos ensinados assim? Você acha que esses comportamentos inadequados, principalmente no relacionamento, que é o principal da nossa conversa, mas é porque a gente ainda tem uma análise do que é certo, do que é errado? Existe isso ou, sei lá, é assim porque o mundo desenvolveu assim de forma geral? Isso aí nos grandes países, nos países de primeiro mundo, e essa globalização maluca, isso aí é muito comum em Europa, continente asiático, nos Estados Unidos, de se descartar as coisas, né? As pessoas descartam até a própria saúde, né? Como é que não vai descartar um objeto? Esse papo é muito doido pra mim, viu? Vocês psicólogos são rápidos no raciocínio, esse papo fica muito louco. Porque eu faço terapia há muitos anos e não consigo entender bulhufas de mim mesmo. Bom, no fundo, como eu havia dito, ele não é assim, não é natural, a gente simplesmente... Certo, errado?
Eu acho que não é ruim você fazer avaliação de certo e errado, porque no fundo, quando você pega e diz, não, assim do jeito que tá errado, você tá fazendo uma avaliação baseada naquilo que você aprendeu, nos seus valores, nas suas crenças, na sua cultura, né? Então, o grande lance é não julgar necessariamente certo e errado, porque você não consegue se despir dos seus valores para fazer essa avaliação. E os seus valores podem não ser os valores dos quais existem atualmente. Né? Então, na minha opinião, a avaliação de certo e errado produz o jeito que tá. Tem produzido sofrimento, tem produzido psicopatologias, as pessoas têm se debatido e sofrido? Sim. Então tá errado. Né? Não é que era assim e era bom e agora tá errado. Não necessariamente. Né? Então, o grande lance, uma grande medida pessoas têm sofrido, pessoas têm adoecido. Se sim, então pera que a gente precisa repensar essa prática. E sim, as pessoas têm adoecido? Tem, não necessariamente pela liquidez dos relacionamentos, mas, como eu havia dito, por esse descompasso, essa honestidade, né? Existe um jogo de não posso me expor, não posso falar, não posso deixar claro, e esse jogo, na minha opinião, é o que eu vejo nas clínicas, o que mais traz sofrimento para as pessoas. Eu me relacionei com uma pessoa e descobri que ele tem uma outra pessoa, mas descobri depois de muito tempo. Aí nós entramos em mais um assunto, né? Pra gente encerrar o nosso bate-papo. Você falou descobriu que tem uma outra... Você falou em exposição, você falou em descobriu que tem uma outra pessoa. E hoje nós vivemos isso, né, Catiúcia? Nós vivemos em um mundo altamente exposto, onde todo mundo é cinegrafista e paparazzi, onde todo mundo tem redes sociais, onde todo mundo despeja suas opiniões, suas fotos e sua vida nas redes sociais. E discute-se muito ainda da monogamia, poligamia, o poliamor, como a Catiúcia falou. Aí nós entramos em mais uma questão cultural. Isso é certo ou errado do ponto de vista psicológico, cultural? E aí, existe isso? As pessoas abordam você com essa questão? Existe. E isso está cada vez mais em pauta. Me causa um pouco de medo. No fundo, o seu medo é porque você tem uma história, uma construção cultural, social, de regras, ética, certo, errado, moral, que causa essa análise onde você diz, meu Deus, espera aí, isso não é pra mim, né? Tudo bem, não é pra você... Então tá certo. Quer dizer, importante que você não se relacione com pessoas ou que você deixe claro isso nos seus relacionamentos, né? Muito provavelmente você vai passar esses valores para os seus filhos, se você tiver filhos, e eles vão aprender como você aprendeu dos seus pais. Exatamente. Então essa é uma evolução. Não é só você que ensina os seus filhos, tem várias pessoas que ensinam, e é isso que vai fazendo as coisas evoluírem, né? Tenho certeza que hoje em dia, se os seus avós, os nossos avós ou bisavós verem como a gente se relaciona, eles vão dizer, não, pera, tá errado, né? Na mesma medida em que lá na frente você pode olhar os seus netos, bisnetos e dizer, onde já se viu isso? O ser humano, ele tem uma tendência, e essa é natural, essa é biológica, uma tendência em se relacionar, em viver em grupos, em viver em sociedade, inclusive para se ajudar, para se cooperar. A dica é sempre isso, é você ter uma honestidade com você, sobre o que você quer, sobre o que você deseja, e também com o outro, sobre a expectativa do outro. Porque no fundo, Paulo, quando a gente se apaixona, quando a gente se relaciona muito mais com a expectativa que a gente cria daquela pessoa. Falou tudo. E aí que tá, eu preciso exatamente saber essa expectativa, eu preciso me conhecer para saber, peraí, essa pessoa é capaz de atender a minha expectativa ou não? É aí que mora... As pessoas se apaixonam pela expectativa que cria do outro, né? É assim, porque no fundo eu tenho minha história e quando eu vejo uma pessoa, eu digo, opa, essa pessoa, pela minha história, é assim. Não necessariamente, né? Então eu preciso ter um autoconhecimento, me conhecer, ser honesto comigo, para que eu possa dizer, opa, peraí, até aqui sou eu que estou pondo, né? Não é a ele. Eu não gosto dele, eu gosto daquilo que eu espero dela, né? Então, a grande questão, a dica, o clichê... Peraí! o clichê, a dica, sem dúvida nenhuma, fica por conta desta honestidade comigo e com o outro. O resto é evolução cultural.
Gente, vou encerrando o programa, senão a Catiúcia vai ter um microinfarto. Eu agradeço mais uma vez, professor, obrigado. Show de bola, sensacional, hein? Pessoas, façam terapia. Eu acho que a humanidade precisa de terapia. Todos vocês. Seja psicanálise, ou seja comportamental, ou tantas outras que existem, façam. Vai te ajudar muito.